Responde uma coisa, quantas vezes já segurou um trade perdido, sabendo que estava errado? Tá? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já insistiu num método mesmo sabendo que ele já tinha parado de funcionar? Só porque você já tinha visto funcionar no passado. Quantas vezes você já ignorou aquele stop? Sabe aquele stop que você ignorou? Você arrastou? Só porque você não queria admitir que você estava errado, cara. Quantas vezes você já fez isso? Sabe o que é isso? Isso não é esperança, isso não é estratégia, é simplesmente apego. E deixa eu te falar um negócio sobre apego. Apego dentro do mercado ele é um negócio lento, tá? E ele nunca vai te quebrar de uma vez. Nunca vai te quebrar. Ele vai começar a corroer aos poucos a sua confiança, vai começar a corroer a sua clareza. E quando você menos espera, tudo está quebrado, acabou. Ele te quebra no meio. Muito prazer. Eu sou o Rodrigo e eu sou mecânico de traders. E hoje eu vou mostrar para você por que o apego é aquela peça velha, sabe? Que se você insiste em usar e que vai quebrar você. Tá? Mesmo sabendo, né? Vai, você sabe disso, esse que é o meleca. Você sabe que essa peça vai estourar e você insiste em usar. E ó, eu vou explicar para você o que acontece dentro do seu cérebro, o que você sente no seu corpo de fato quando você fica apegado a coisas que você não deveria estar apegado aqui dentro do mercado, beleza? Bora lá pro vídeo? Bom, deixa eu contar uma história, ver se você se identifica, beleza? Ó, antes de eu contar essa história, deixa eu te falar um negócio. Se eu olhar aqui, ó, nessa direção, cara, é porque eu tô olhando o roteiro. Às vezes eu não gravei tudo que eu tenho que falar. Então eu vou dar uma olhadinha aqui para baixo, tá? Mas vamos lá, beleza? Deixa eu te contar uma história, vê se você se identifica aí. Aquele stop, certo? Você entrou no trade, certo? Entrou no trade, aquele stop, aquele setup perfeito, setup maravilhoso, você seguiu o plano, certo? O mercado ele simplesmente não veio aonde você queria que ele tivesse ido, certo? E o preço começa a ir contra você. Olha que meleca. E aí você pensa, pô, calma, ele ainda pode voltar, o preço ainda pode voltar, calma. Aí você pega o seu stop ali, mexe só um pouquinho. Estava ali com 10 pontos, você coloca ali para 15 pontos, 12 pontos. Aí você vai mexendo, mexe um pouquinho ali, pá, 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 faz aquele ajustinho. Só que é o seguinte, cara. Só que é o seguinte, quando você faz isso e o preço vem na direção do loss, cara, aquele loss que ele era para ser pequeno e que ele cabia dentro do seu plano, ele virou um loss gigante e agora é catastrófico. Aquilo ali já não cabe mais dentro do seu plano. E você vai ficar, né? Por que você fez isso? Você vai tentar arrumar um monte de justificativa, mas a verdade é que você não segurou porque era lógico, você não segurou simplesmente porque você achou que daria certo. Cara, você simplesmente não conseguiu aceitar aquele stop porque você não conseguia admitir que você estava errado. É isso, é simples assim. É simples assim. Apego é um negócio complicado, cara. E ó, o apego, para ficar muito claro na sua cabeça, o apego é como se fosse aquele pneu careca. Sabe, você está andando ali com aquele pneu careca, já acabou a vida daquele pneu, certo? E você fica empurrando aquilo ali com a barriga. Você começa a rodar. Você sabe que está arriscado, mas você começa a rodar com aquilo ali. E você sabe, cara, que qualquer curva molhada ali pode te jogar para fora da pista. Certo? Então você pensa, ah, mas é só mais um pouquinho, só mais uma viagem, só até o fim do mês. Aí o que acontece quando você está no meio de uma curva, o pneu estoura ou você escorrega, perde a aderência e você acaba batendo. Certo? Geralmente isso nunca acontece numa reta. Geralmente isso acontece numa curva, quando aquela hora que você mais precisa da tração do pneu. Então, cara, presta bem atenção. Faz isso não. Faz isso. Você está rodando com o pneu careca? Faz isso. No trade, aquele loss que veio e você não aceita, esse loss ele é muito perigoso. Tá? Você fica, não se apega a isso. Não fica apegado a um mercado de 6 meses atrás. De repente tinha o stop muito pequeno e agora não está cabendo mais stops pequenos. O mercado ele é feito de ciclo. Você precisa aceitar isso. Certo? Você precisa aceitar. Cara, você não vai aceitar acertar 100% do tempo. Não tem como. Não tem como.
Agora deixa eu te mostrar o que acontece dentro da sua cabeça e aí do seu corpo quando você fica apegado a essas coisas. Porque ó, não é falta de disciplina, é biologia. Tá? Ó, o seu cérebro, ele é programado, seu corpo, né? É programado para evitar perda de qualquer e todo jeito. Só que tem um problema. Todo tipo de perda, todo tipo de dor, sempre a sensação ela vai ser sempre maior. Então tem vários estudos que mostram que a dor de perder ela é pelo menos 2 vezes e meia maior do que o prazer quando você ganha. Olha que loucura, isso é muito doido. Né? O corpo humano é uma coisa absurda. E por que isso acontece? Isso acontece porque a amígdala, tá? Que é a parte primitiva do seu cérebro, ela entra em estado de alerta máximo. É uma loucura, cara. É uma loucura. Então ela interpreta essa sua perda dentro do mercado como de verdade uma ameaça à vida mesmo, de uma coisa de sobrevivência mesmo. E quando isso acontece, o córtex pré-frontal, que é a parte racional da gente, ele simplesmente ele perde força, ele começa a desacelerar. E quando isso acontece, quando você está num trade que ele já é perdido, né? O seu cérebro ele começa a entrar em parafuso, entra em pânico. Em vez dele aceitar aquele loss pequeno, que está tudo certo, que você deveria sair, o que acontece? Ele te convence a segurar. Cara, ele qualquer motivo serve para ele segurar. Ah, porque sua mãe passou ali na frente, ela não, sei lá, segura. E aí você vai, entendeu? Ele vai achar um motivo para fazer você segurar. E quando você segura, o que o seu corpo está interpretando? O que o seu cérebro está interpretando? Ainda tem chance de não perder. Essa é a interpretação que o seu cérebro dá quando você segura um loss, que já deveria ter aceito, mas você vai arrastando ali. Então, seu cérebro entende, bom, ainda tem chance de não perder. E quando, cara, você assume o loss, aquela dor, ela literalmente ela é real. Ela ativa na hora. Então ele fica tentando adiar essa dor. Basicamente é isso que acontece, certo? Isso que acontece com o seu cérebro. É dessa forma que a interpretação do segurar o stop e arrastar o stop funciona. É isso. Exatamente. E o que você sente de verdade no seu corpo físico? O que você pode sentir? Isso acontece dentro de você, mas o que você sente? Fisicamente você vai sentir, né, toda aquela, quando você está com medo, com ansiedade, né, você sempre sente um aperto no peito, a sua respiração começa a ficar curta, começa a ficar acelerada, as suas mãos começam a suar, né, aquela sensação, aqui que vem a grande diferença, né, de você estar com apego, aquela sensação que você precisa fazer alguma coisa, mas você não sabe o que fazer. Essa talvez seja uma boa definição. Daí o que acontece? O cortisol ele começa a inundar todo o seu sistema. E o seu corpo, nesse momento, ele já entrou naquele estado de luta ou fuga. Lembra que ele entra em estado de alerta máximo? E aí, quando você entra nesse estado de luta ou fuga, seu corpo ele tem toda uma preparação. Só que o que acontece? Você não está lutando, certo? Você simplesmente está congelado. Você fica preso no apego. Então, o seu corpo ele tem toda essa preparação para sair correndo de uma onça, você simplesmente está parado. Você começa a ter várias sensações, né, dentro do seu corpo que isso incomoda. Isso incomoda. Aí o que o seu cérebro automaticamente começa a fazer? Aí ele entra naquele famoso viés da confirmação. Ele ativa esse viés da confirmação. O que é isso? Basicamente, é um mecanismo que vai defender o seu ego, certo? E aí, cara, ele começa a buscar qualquer sinal que diga com que ele tá certo. Ah, apareceu um candle verde. Tá uma descida brusca. Mas apareceu um candle verde ali, ele vai usar aquele candle verde, tá vendo? Para justificar, tá vendo? Vai voltar. Vai voltar o preço. Ah, apareceu um pivô bem no suporte ali. Ele vai, tá vendo? Ele mascara. Ele começa a criar um monte de motivos, né, que não existem, que não são reais, certo? Para literalmente você, de fato, né, não ativar essa região aí, essa dor dentro do seu corpo, né? Então ele não quer admitir o erro, não quer de jeito nenhum, não quer que você admita, porque
quando você admitir o erro, ele vai disparar no corpo as mesmas áreas como se você estivesse apanhando de verdade. Então, ele não quer isso para você. Ele vai confirmar de qualquer jeito. Qualquer motivo para ele vai ser motivo para não fazer nada. E ainda tem outro fator, que é a dopamina, né? E quando você entra num trade e o seu cérebro ele começa a liberar aquela dopamina, que é um neurotransmissor da recompensa, detalhe, a dopamina ela não é liberada só quando você está tendo prazer, né? Ela é liberada na expectativa do ganhar, no caso. Então, quando você gera uma expectativa, apareceu um candle verde no meio do mar vermelho, cara, começa a liberar dopamina. Por quê? Porque o seu cérebro ele quer de verdade entender que ainda existe chance dele não morrer. É essa a interpretação. Então ele começa a liberar. E aí o seu cérebro ele começa a ficar viciado na probabilidade de dar certo, não no de verdade dar certo, não no resultado específico e claro que está ali na tela. Deu para entender? Cara, e aí o que você vai sentir de fato? Aquela grande mistura entre ansiedade e euforia. Porque você tá nervoso, mas ao mesmo tempo você também tá esperançoso. Você tá nervoso porque o preço está indo contra você, mas você também tá esperançoso porque na sua cabeça existe uma chance desse preço voltar. Então você fica nesse conflito interno. É aquela loucura dentro de você. E desistir, nesse caso, não é uma opção, porque você começa a pensar, cara, eu já estou há tanto tempo nesse trade, eu já aguentei até aqui, não vou desistir, porque desistir vai doer muito, parece que eu vou perder muito, parece que vai doer demais eu desistir. Cara, deu para entender, cara, a profundidade do apego. Apego é um negócio muito, muito difícil, muito complicado. Você precisa se desapegar disso, né, cara? E aí, o que acontece, cara? Você começa a ficar, de verdade, você começa a ficar cansado, né? Você começa a se sentir sobrecarregado, como se você tivesse carregado o peso o dia inteiro. E de verdade, você carregou o peso o dia inteiro, só que não foi um peso físico de fato, foi um peso emocional que você carregou. Você liberou os mesmos hormônios, seu corpo trabalhou da mesma forma. Tá? Só que, cara, segurar algo que já está morto dá muito trabalho para o seu cérebro. Esgota. O seu sistema nervoso ele fica esgotado. Né? Aumenta o seu cortisol, baixa a serotonina, desregula o seu sono. Né? E detalhe, você não está perdendo só dinheiro, né? Você começou a perder saúde nesse meio todo. Então, cara, o apego ele não é uma força, não é persistência. Tá? O apego é simplesmente você disfarçando esperança, né? Disfarçando medo de esperança. Esse aqui é o grande detalhe da coisa. Então, cara, o trader que ele é apegado, presta atenção nas diferenças. O trader que ele é apegado, ele começa a entrar num vínculo emocional com o trade dele. Tá? Então, esse trade é bom, cara. Tava na região certa. Esse aqui vai dar certo. Então, quando o mercado vem contra, ele não aceita, ele não consegue aceitar que ele estava errado. Então ele segura o trade, ele move stop, ele espera, ele começa a torcer pelo trade. Ele simplesmente não opera o mercado, ele opera no modo esperança. Isso é um detalhe. Fisicamente ele está tenso, cansado, irritado, dorme mal, acorda mal, né? O corpo arrebentado. Né? O corpo sempre está de alerta, mas ele nunca age, né? E aí, finalmente, quando ele decide sair do trade, ele já perdeu 3 vezes o que ele poderia, né? E não aprende. Não aprende por quê? Porque a dopamina viciou ele nesse ciclo e muitas vezes você que está sofrendo com isso, você simplesmente não está conseguindo sair desse ciclo sozinho. É por isso que a gente tem os protocolos dentro do GT, né? E olha a diferença do trader que ele é desapegado, que é um trader livre, né? Então ele entra dentro do trade sabendo o que precisa saber, sabendo o que precisa fazer e sabendo que se der errado faz parte do plano. Certo? E ele vai checar o plano. Cara,
O mercado veio contra, veio contra. Como é que tá no trade? Tá certo? Ah, tá certo. Invalidou, invalidou, sai. Validou, continua, invalidou, sai fora do trade. Sem drama, cara. Sem apego, sem negociação. Porque simplesmente o trader que ele é livre, ele entende o jogo. Ele entende que o loss faz parte. É como se fosse um custo de verdade, certo? O custo de dirigir. Para você dirigir um carro, você precisa pôr combustível, certo? Então, o loss, ele faz parte do jogo. E fisicamente, esse trader, ele dorme melhor, ele respira melhor, ele não vive tenso todos os dias, o dia inteiro. Né? O cortisol não está nas alturas. Ele simplesmente, quando ele precisa soltar, desapegar daquele trade que não deu certo, ele vai lá, desapega antes que aquilo tudo, né, acabe com ele, né, destrua tudo ele. Esse é o ponto. Esse é exatamente o ponto. Agora, de fato, o que você deve fazer para você começar a sair desse ciclo? Para você começar a quebrar essa dopamina que te viciou nesse ciclo de segurar o stop, por exemplo, tá? Antes de abrir qualquer... Primeira coisa, né? Você tem o seu manual de trader? Se você não tem o manual seu do seu operacional, você precisa fazer isso. Já falei aqui 1 milhão de vezes. Precisa fazer o seu manual. Mas o que você precisa fazer? A primeira pergunta que você deve se perguntar antes de abrir qualquer trade: aonde eu vou sair? Por que eu vou sair se der tudo errado? Você precisa responder esta pergunta. Essa pergunta, ela é fundamental para quem sofre com apego. Faça essa pergunta. Isso aqui é o que vai começar a te destravar. Começou, entrou no trade, você viu, começou a voltar contra você, ativou aquele gatilho, você começou, né? Sua respiração começou a ficar acelerada, você percebeu, né? Veio aquela vontade absurda de mover o stop, de segurar ali. O que você vai fazer? Você vai parar, vai respirar bem fundo 3 vezes. Lembra aquele exercício de respiração? Respirou fundo 3 vezes. Isso aí vai começar a baixar a sua, todo esse seu estresse, vai começar a deixar o seu corpo um pouco mais relaxado. E aí você vai começar a, literalmente, né, a pensar, né, começar a pensar, a focar. Certo? Você não precisa tentar resolver na hora ali de fato. Pensa, você precisa pensar no que você vai fazer. Chegou no ponto, sai. Então começou a respirar, beleza. Depois disso, cara, você vai ter que aceitar que o loss, ele não é um erro seu. O loss, ele faz parte, ele é um custo. Lembra? Acabei de falar isso. O loss é como se fosse um combustível, pedágio, a manutenção aí do seu operacional. Ele faz parte, cara. Ele tem que estar ali no seu custo. Né? Coloca ali no seu plano de trade, né? Quanto você pode aceitar ali por dia e ali por trade, de repente, e tá tudo certo. Siga o seu plano. É isso, cara. É simplesmente isso que você precisa fazer. É só isso. Aí depois disso, cara, que você fez todo esse processo, né? Toda vez que você tiver que for ali segurar um trade ali, você vai se perguntar, cara, é o seguinte, por que eu estou segurando esse setup? Por que eu estou segurando esse trade? Eu estou segurando porque eu errei de fato ou eu estou segurando porque eu não aceitei errar? O que está fazendo com que, caso isso aconteça, tá? Você está segurando, por que você está segurando? Estou segurando esse setup porque ele ainda é válido? Ele é válido ainda? Ou porque de verdade eu não quero aceitar que eu errei? Você precisa estar presente para isso, cara. Precisa estar presente para isso. Beleza? Eu acho que aqui ficou muito claro, né? E lembra, cara, lembra. Apego não é lealdade, apego não é fé. É só você tentando controlar algo que você não controla. É você tentando segurar algo que já foi, já escapou. E quanto mais você tenta segurar isso, quanto mais você ficar apegado a esses detalhes, mais você vai perder. Não faça isso. Trader inquebrável, ele não se apega. Ele não se apega ao trade,
ele não se apega a um método, porque, cara, de repente, esse método que você está insistindo há tanto tempo e não consegue ter resultado, cara, simplesmente talvez esse método não sirva para você. Talvez você simplesmente tenha que mudar o seu método, certo? Eu não consigo te dizer porque eu ainda não te conheço, certo? Eu ainda não te conheço. Mas você precisa, cara, se abrir a possibilidade de fazer alguns ajustes necessários, cara, mas de repente, talvez realmente esse método que você usa não seja bom para você. Vou te dar um exemplo meu. Eu operava um método no qual o stop, para mim, emocionalmente, estava muito pesado. E eu não conseguia mais operar daquela forma. Aí eu tive que parar com aquele método, né, aquele método de entrada. Eu tive que buscar outro método de entrada dentro do meu trade. Foi aí que eu parei de operar pivô, certo? Eu operava pivô, eu comecei a operar reversão. Para mim, funcionou emocionalmente, tá? Mas isso são detalhes muito técnicos, né, que eu tô aqui falando para você. Então, você tem que achar o que funciona melhor para você, tecnicamente, mas emocionalmente também. E, obviamente, cara, o que cabe no seu bolso, tá? Isso, cara, é muito particular de cada um. Não dá para assim, para eu falar para você o que, que é melhor para você sem eu saber de fato a sua história, quem você é, entender como é que é o método que você opera, quanto de capital você tem, qual é o seu gerenciamento de risco. Então, sim, são várias coisas que a gente precisa ver para de fato eu conseguir falar isso para você. Mas, né, isso tudo ainda é um papo para quem está dentro da mentoria Protocolo GT. Lá dentro a gente conversa sobre tudo isso, a gente alinha tudo isso, certo? E se você de fato está com o seu emocional quebrado, eu convido você a entrar para dentro da mentoria. O link está aqui embaixo, tá? Se você está com o seu emocional ferrado, você tá aí com essa dificuldade com o seu stop, tá apegado ao seu stop, tá sofrendo com ansiedade, hesitação, medo, cara, clica aqui embaixo, preencha a ficha de interesse, eu vou entrar em contato com você para saber se você tem ou não o perfil para entrar dentro da mentoria, e aí, de fato, se você tiver o perfil, a gente entra, a gente faz todos esses ajustes no seu emocional, até com que você tenha resultado. Eu vou te conduzir até que você tenha resultado de fato. E ó, no próximo vídeo, cara, eu vou falar o que, que acontece quando você já tem clareza, já tem disciplina, já tem consistência, mas ainda assim você cai no conto, né? Cai ali. De fato, o mercado começa a te quebrar, né? Você começa a perder, né? E aí, de repente, do nada, parece que o mundo acaba, né? E aí você precisa de resiliência. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre resiliência. A resiliência é uma espécie de amortecedor emocional aí, que separa quem desiste de quem volta mais forte para dentro do mercado. Então, se você não quiser perder o próximo vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e ó, comenta aqui embaixo. Qual é ou foi o maior apego seu no trade? E ó, o que foi? Foi um trade perdido? Foi um método que não está funcionando mais? A ideia que você era um profissional muito bom em outra área e agora você acha que aqui também vai ser tudo as maravilhas? Você sabe que não é bem assim, né? Bom, comenta aqui embaixo, ó, eu leio tudo, tá? Foi um prazer. Eu sou o Rodrigo e eu sou um mecânico de traders. E a gente se vê no próximo vídeo.